Olá, boa noite, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula, sou esposa de Anderson e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses últimos dias. É uma palavra que está em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Lucas 7. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Um servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse e curasse seu servo. Chegando a Jesus, rogaram-lhe com insistência: Ele é digno de que lhe faça isto, porque ama nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando, porém, já estava perto de sua casa, o centurião enviou-lhe uns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e meu servo será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob meu poder. A um digo vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para casa, os emissários encontraram o servo com a saúde restaurada. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. A sua palavra é viva, eficaz. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha me usar como instrumento do Senhor nessa noite, Pai, para revelar, Pai, aquilo que o Senhor quer nos revelar através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra, ela tá aqui no Evangelho de Lucas, mas ela é narrada também por Mateus. Mateus, ele narra essa história de uma forma mais resumida, mais abreviada, e Lucas narra com um pouco mais de detalhes. Aqui Jesus estava chegando, né, conta que é a palavra do Senhor, que Jesus chegou a Cafarnaum e se deparou com essa situação, né, onde um servo de um certo centurião estava muito doente, à beira da morte, né? A palavra diz que estava moribundo, né? Que significa que estava à beira da morte. O centurião era o comandante de uma centúria, né? A centúria é um pequeno exército, era um pequeno exército de 60 a 100 homens. Era uma guarda de elite do Império Romano, né? E tinha muito respeito e muita autoridade. E apesar de toda a sua influência, né? O centurião, ele era um gentil, né? Que vinha de uma nação muito dominadora, né? Como Roma. Então tinha uma certa rejeição, né? Tinha uma rejeição por parte dos judeus. Mas aqui a gente vê um contexto diferente, né? De um centurião que conseguiu ter uma boa relação com os judeus. Quando a gente vê a história, a gente percebe que ele era um homem bom, um homem humilde, e inclusive a palavra conta aqui no versículo 5, né? Que ele ama os anciãos falando para Jesus, né? Os anciãos judeus falando para Jesus que ele ama a nossa nação e que ele, inclusive, edificou uma sinagoga. Então, esse centurião, de fato, ele era um soldado romano diferenciado, né? E que conseguiu ter uma boa relação com os judeus, né? Então, aqui a gente viu que o servo desse centurião, ele estava muito doente e que esse servo, ele era muito estimado, né? Ele era muito querido por esse centurião. Então, eu penso que esse centurião já havia tentado de todos os recursos para poder ajudar,
para trazer cura para esse servo, mas não conseguiu, né. E aí, a gente está aqui no contexto de que Jesus, a fama de Jesus já corria para todo lado, né, Jesus estava andando, fazendo muitas curas, né, e manifestando a glória de Deus de várias formas. Então, assim, a fama de Jesus era grande, ele carregava uma multidão com ele, né, muitos já o seguiam ali. Então, com certeza, esse centurião já conhecia a fama de Jesus. Então, quando ele soube que Jesus estava ali, né, tão próximo, ele logo viu a oportunidade, né, de que o seu servo, fosse alcançado e recebesse a cura. Eh, o centurião ele tinha autoridade, né, ele tinha autoridade do Império Romano para dar ordens, para manter a ordem, mas ele não tinha o poder para curar o seu servo. Por mais que ele tivesse muita autoridade, tivesse recursos, ele não tinha o poder para curar seu servo. E ele entendeu a diferença de poder e de autoridade e ele reconheceu que Jesus ele não tinha tão somente autoridade, mas que ele tinha poder para curar, que ele tinha autoridade e poder no mundo espiritual. E ele entendeu que o seu servo precisava de uma intervenção divina, né? Eu vi um exemplo certa vez que me ajudou a entender muito bem a diferença de poder e autoridade, um exemplo muito simples e interessante, que fala sobre o guarda de trânsito. O guarda de trânsito, quando ele está ali e que dá um sinal, né, uma ordem para que os carros parem, né, que ele apita e pede para que os carros parem, automaticamente todos os carros vão parar, né, porque ele é uma autoridade, né, mas ele não tem o poder de fazer esses carros pararem. Embora ele tenha autoridade, ele não tenha o poder de fazer os carros pararem. Então, eu achei bem interessante esse exemplo, e aqui a gente vê justamente isso, né, esse soldado romano, ele entendeu, né, sobre isso, e ele entendeu e reconheceu que Jesus ele tinha autoridade e tinha poder. E é interessante que, assim, muitos dos cristãos, muitos dos judeus, dos que são considerados povo de Deus, que era considerado povo de Deus, não conseguiu enxergar em Jesus o que esse gentil, o que esse estrangeiro conseguiu enxergar, né? Ele sabia da importância de uma palavra de comando, né? Porque ele era a autoridade. E ele entendeu que Jesus poderia lançar essa palavra de comando no mundo espiritual e mudar toda aquela situação e fazer com que o servo dele fosse curado, né? E como eu disse agora há pouco, ele reconheceu algo em Jesus que muitos do povo de Deus não reconheceu, né? A própria palavra diz que Jesus veio para os seus e que os seus não o quiseram, não o reconheceram. Então a gente vê aqui um gentil fazendo isso, né? O centurião, ele também ele poderia, de alguma forma, tentar aproveitar do seu cargo, né, da sua situação de autoridade, para tentar intimidar Jesus, para ir diretamente a Jesus, tentar dar uma carteirada, algo assim, mas ele não fez, ele foi humilde e ele se recorreu aos anciãos dos judeus para pedir essa intervenção. Então ele demonstrou aqui um ato de humildade também. Ele teve amor e compaixão para com seu servo, né? Algo também que era incomum entre os soldados romanos, né? Então, assim, é mais um exemplo de que ele realmente era uma pessoa boa, uma pessoa diferenciada, né? Ele poderia fazer um pedido para si, né? Ele estava ali, já que ele tinha reconhecido a autoridade e poder de Jesus, ele poderia pedir algo para si, mas ele pediu para o outro, né? Ele se compadeceu, ele teve amor com o seu servo. E a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, né? Porque muitas vezes a gente chega diante do Senhor
E a gente só pensa mesmo nas nossas necessidades, né, nas nossas petições, nos nossos problemas, que às vezes são tão pequenos e a gente, né, faz com que eles pareçam maiores. E às vezes tem pessoas com problemas muito maiores do que os nossos, que precisam de uma intervenção do Senhor e que nem sabem se recorrer, nem sabe como recorrer ao Senhor, né? Não reconhece esse poder que há em Jesus. E a gente mesmo, e a gente reconhecendo, sabendo, a gente muitas vezes não faz como esse centurião, né? De estar buscando a intervenção do Senhor para outras pessoas, né? Graças a Deus que o Senhor tem nos movimentado aí nessa situação do Covid, através do quarto de guerra, onde a gente tem buscado fazer isso, né? De estar intercedendo por pessoas que a gente não conhece, né? Mas que estão numa situação desfavorável, de sofrimento, e a gente está clamando por elas, né? Então é mais ou menos isso aí, né? É, Então, irmãos, vou seguir aqui, voltando para o texto, no versículo 7, vou ler aqui o versículo 7. Por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo, diz, porém, uma palavra e meu criado será curado. E no versículo 8, ele reconhece a autoridade espiritual e o poder de Jesus, né? Quando ele fala aqui que ele também é um homem sujeito à autoridade, que tem soldados sob o seu poder, né? Então ele reconhece que Jesus tinha autoridade e poder. E isso é tremendo. A fé desse homem, ela foi tão grande que ela despertou a admiração de Jesus, né? Jesus diz no versículo 9, né? Digo-vos, vou ler aqui, digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Aquilo que eu falei, que assim, nem mesmo em meio ao povo de Deus, né? Muitos não reconheceram em Jesus o que realmente ele era. E aí Jesus fala aqui que nem mesmo em Israel, entre os seus, ele encontrou tamanha fé, né? Então, assim, será se a gente, em algum momento das nossas vidas, a gente despertou essa admiração em Jesus por causa da nossa fé, né? A gente precisa, é necessário a gente desenvolver essa fé, né? Às vezes a gente até fala que tem, né, que tem fé, a gente ora e fala que confia, né, mas aí vem uma situação contrária e a gente já começa a murmurar, a reclamar e a desacreditar, né, eh, de que o Senhor vai fazer algo. Esse homem, ele tinha muito menos informações sobre Jesus do que nós temos hoje, né. Nós hoje temos aqui a palavra do Senhor, né, que é viva e eficaz e nos dá testemunho de tudo que Jesus representa, né, de que ele é Deus, de que ele sempre existiu, né, de que, como diz lá em João, no capítulo 1, né, que o princípio era o verbo estava com Deus, então assim, que tudo foi feito através dele, por meio dele, então assim, a gente tem o privilégio de saber tudo sobre Jesus que esse homem não tinha, né? Ele sabia pouco sobre Jesus. E ainda assim, muitas vezes a gente não consegue ter essa fé e essa postura que ele teve, né? Mesmo sabendo que ele é Deus, mesmo sabendo que ele tem toda a autoridade no céu, na terra, mesmo a gente vivendo a experiência da salvação, de sermos alcançados por sua maravilhosa graça e recebermos o Espírito Santo, muitas vezes a gente vacila em nossa fé. O Espírito Santo, ele testifica em nós, né, que somos dele, e ainda assim a gente vacila em nossa fé, né? Como eu falei, às vezes uma primeira situação contrária, a gente já fica desacreditado, né? E a gente precisa desenvolver essa fé que nos leva à compreensão de que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra,
e que uma palavra liberada por Ele pode transformar qualquer situação. Quando acreditamos nisso de fato e passamos a ter os nossos olhos focados somente nele, mantendo a nossa esperança, a nossa fé somente nele, a gente encontra força para prosseguir e não retroceder, né? E assim, o que eu falei que no início, que o Senhor tem falado muito comigo ao meu coração sobre essa palavra, sobre fé, justamente nesse tempo que a gente está intercedendo pelos doentes acometidos por Covid, e a gente tem deparado com situações muito difíceis, né? A gente vê casos muito graves e diagnósticos, assim, quase impossíveis de cura, e que a gente percebe que somente um milagre mesmo. Então a gente precisa, de fato, exercitar a nossa fé, né? Lá em Tiago 5,15, acho que é Tiago 5,15 mesmo, fala que... Perdão, deixa eu só confirmar aqui, irmãos. Tiago 5,15. Só um momento. Deixa eu ver o tempo aqui que eu já gastei. Tiago 5,15 mesmo, fala que a oração da fé salvará o doente. Então é forte essa palavra, né? A gente precisa crer que basta que Jesus lance uma palavra na vida dessas pessoas e elas podem ser curadas, elas podem ser transformadas. Eu vivi uma experiência, gostaria de compartilhar com vocês, eu acho que eu cheguei a compartilhar com o pastor Bill, num dia de domingo, né, que a gente tem aquele momento ali de oração de 1 hora, e aí eu tava orando, tava adorando, e eu estava em pé, e de repente eu me vi como se eu estivesse numa... Era como se fosse um abismo dos dois lados, eu tivesse assim uma estradinha bem estreita, e aí de cada lado fosse um abismo muito escuro, algo assim muito feio, e eu tinha a sensação de ver muita morte, muita dor, muita tristeza. E lá na frente tinha o Senhor Jesus, e ele me falava justamente sobre isso. Olhe para mim. Não olhe para a circunstância, não olha para o que está acontecendo do seu lado. Fique com seus olhos fixos em mim. E eu lembro que na hora me bateu um medo, assim, no início, assim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa com minha família e tal, me bateu um medo, me bateu um temor. E aí eu fui sentindo o Senhor falando comigo que era para eu olhar para Ele, para eu estar com os olhos fitos nele, para estar olhando para Ele e não olhar para a situação, para a circunstância, mas crer e olhar para Ele. E aí logo em seguida foi uma semana muito difícil, assim, do quarto de guerra, né, onde teve umas perdas que eu senti muito, muito mesmo. Eu me lembro que numa noite que eu fui interceder e eu vi umas situações que estavam muito graves e eu não conseguia nem orar. Naquela noite eu chorei muito, mas chorei muito, chorei muito. E no outro dia eu acordei péssima, meu corpo físico sentia, eu fiquei o dia praticamente de cama, não conseguia fazer nada, fiquei muito angustiada, e naquele mesmo dia a gente recebeu a notícia de muitas mortes que me deixaram muito tristes. E aí eu lembrei do domingo, né, que o Senhor tinha me trazido essa revelação de olhar para Ele, do abismo, de morte, de muita tristeza. E aí, no outro dia eu acordei assim com as forças renovadas no Senhor. Então, o Senhor tem falado muito comigo sobre isso, de exercitar de fato essa fé, que crer que somente uma palavra dele, basta uma palavra, né, que ele lançar, e tudo pode mudar, né? Então, assim, é algo que eu tenho vivido e que eu tenho buscado exercitar para a minha vida, para a vida dessas pessoas que estão doentes, né? Eu tenho buscado isso, a crer, né? A crer mesmo no impossível, a crer que Ele tem o poder, que Ele tem o domínio sobre todas as coisas, que Ele não perdeu em momento algum
o domínio das coisas e que Ele pode reverter essa situação, né? Ter essa fé mesmo, essa certeza, né? E eu gosto de dizer, né, e a gente vê muito sobre isso aí, né, que a fé ela não é um salto no escuro, né? As pessoas que estão olhando de fora, que não estão vivenciando isso, elas podem até pensar que é um salto no escuro, que é uma loucura, que é uma falta de noção. Mas quem está tendo a atitude de fé, ela não tá, ela tem a convicção de onde ela está pisando, né? Ela está firmada na palavra, a gente está firmado na palavra do Senhor, né? Então a gente não tá pisando em qualquer território, não está dando nenhum salto no escuro, a gente tá caminhando sobre uma palavra, né? Então, assim, eu quero desafiar vocês, meus irmãos, assim como eu tenho me desafiado, assim como eu preciso me desafiar, a gente precisa se desafiar a ter essa fé de fato, né? Eu poderia citar aqui muitas passagens, né, da Bíblia que fala sobre fé, né? Inclusive que sem fé é impossível agradar ao Senhor, né? Então a gente precisa de fato buscar essa fé, a exercitar essa fé e a ter a convicção desse poder que Jesus tem e que basta uma palavra dele e tudo pode mudar. Ele pode todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas, ele tem toda a autoridade, né? Ele tem todo o domínio e a gente precisa ter essa convicção sempre, tá com os olhos fixados nele, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por tua palavra, ó Deus, por tua palavra que nos transforma, que nos liberta, que nos orienta. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a termos essa fé que o Senhor espera de nós. Senhor, acrescenta-nos a fé, ó Deus. Dá-nos essa fé, nos ajude, Senhor, a exercitar essa fé, a não olharmos para as circunstâncias, meu Pai, a não olharmos para o tamanho do problema, a termos os nossos olhos fixos no Senhor e a termos uma fé inabalável no Senhor. Nos ajude, ó Pai, nos fortaleça, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu oro e te agradeço. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos.